Fala galera, acabei de assistir o episódio aí de Dandadan, terceiro episódio, né? E assim, sinceramente, cara, eu gostei do episódio, mas eu esperava mais. A animação tá top como sempre e, cara, assim, eu amo esse design do Ocaron híbrido. Ele fica muito diferente quando tá na forma híbrida. E assim, o design pra mim é muito legal, é diferenciado, cara. Mas por que que eu tava esperando mais desse episódio? Eu achei, com o fim do segundo episódio, que a gente teria uma luta franca ali entre Didi possuído e o Ocaron na sua forma Yokai. E até teve a luta, tá? A gente teve ali trocação de soco franca, mas eu achei que seria algo mais. Eu não sei se eu tava esperando muito, mas assim, foi um bom episódio, tá? A gente teve a resolução ou parte da resolução desse arco e eu vou explicar tudo o que aconteceu para vocês nesse episódio a partir de agora. Vocês lembram que no final do episódio o Didi estava possuído, né, e ia atacar a Momo. E quando ele foi acertar um chute naquela esfera de mágoa, naquela esfera de rancor, a gente viu o Ocaron chutar ela junto, impedindo que ele acertasse a Momo. E assim começa o episódio, pessoal. O Ocaron protegendo a Momo, enquanto o Gigi ele continua querendo acertar ali os dois. Ele até se pergunta por que o Ocaron tá fazendo aquilo, já que ele é um yokai também. A gente sabe que o Ocaron não é um yokai, né? Ele tá com os poderes de um yokai. E outra, o corpo dele já não tá aguentando. A gente viu no episódio 2, ele lá descansando em certo momento, porque ele já tinha usado muito do poder dele. Como o Gigi ele tem mais preparo físico, provavelmente ele aguenta ficar nesse modo híbrido muito mais que o Ocaron. Então o Ocaron ele pega a Momo e começa a correr. O Gigi até chama ele de covarde, né? Fica correndo, mas o Ocaron sabe que nesse momento é a única coisa que ele pode fazer para salvar a Momo. Ele coloca ela ali nas costas, né? E começa a correr, enquanto o Gigi, possuído no caso, né? Ele continua tentando acertar ali aquela esfera de todas as maneiras, né? Ele chuta para lá, para cá, a gente vê bola voando e o Ocaron desviando de todas as maneiras possíveis. Enquanto eles estão fugindo, a Momo nota que tem alguma coisa estranha no ar. Eles estão sentindo uma coisa diferente. Eles acabam observando que aquela minhoca, ela tá soltando gases ali que vão acabar matando eles se eles continuarem ali embaixo. Ela pergunta se tem alguma maneira de matar ele, e o Ocaron lembra, né, que quando eles estavam ali no ônibus indo pra cidade, ele leu que aquelas minhocas, né, elas simplesmente são extremamente fracas à luz do sol, elas secam e morrem. Então assim, eles tinham que dar um jeito de ou fazer a luz do sol entrar, ou atrair aquela minhoca para fora, mas como que eles fariam isso se eles estão tão submersos, né, eles estão muito abaixo do nível da cidade? O Ocaron tem uma ideia, ele se propõe a simplesmente tentar fazer a Momo sair lá de dentro, ela resolva a situação com a minhoca e tente salvar eles depois. Tem até uma cena meio romântica ali, né? Ela falando que vai voltar pra salvar ele sim. Então ele usa a transformação mais uma vez, fica debaixo de uma poltrona e impulsiona ela com a maior força possível que suas pernas têm, para ela ir o mais alto possível, para que ela possa usar os poderes dela para conseguir sair. O plano acaba dando certo e ela sai. Só que ela não faz a mínima ideia de como que vai resgatar ele. Porque assim, a altura é gigante, cara. E como que ela vai fazer pra minhoca sair dali? Ela lembra de uma conversa que ela teve com o Gigi, né? O suicídio das minhocas. E vai ser explicado mais pra frente. Então ela simplesmente resolve fazer o quê? Pega algumas revistas e taca fogo na casa em que eles estavam. Enquanto isso, a gente volta lá pro subterrâneo. E a gente vê que o Gigi encontrou o Ocaron. Então, assim, nesse momento aqui eu achei que eles teriam aí uma luta bem forte. Mas, assim, depois parando pra pensar, eu sabia que eles não teriam uma luta muito, assim, épica. Porque o Ocaron já tá no limite das forças dele, né? Ele não aguenta ficar naquela forma híbrida por muito tempo. Mas eles começam a, de novo, lutar. O Ocaron, novamente, usa o que ele tem de melhor, que é a velocidade, pra correr, né? Uma hora ou outra ele consegue dar ali um supapo, né? Uma porrada no Gigi. Mas o negócio ali é correr o máximo que ele pode. Em certo momento o Gigi, ele vê que tem alguma coisa de errado também, tá? Começa a sair sangue ali do nariz dele, e ele nota que é o verme tá fazendo isso. Então ele fala que não vai ter como ficar brincando ali com o Ocaron. Ele pega aquela esfera de rancor dele e joga ali no rumo do Ocaron, e quando o Ocaron desvia, ela explode e vira como se fosse um cubo, uma casa, prendendo o Ocaron dentro dela. O Ocaron até tenta sair ali de tudo quanto é jeito, mas não consegue. O Gigi entra nessa casa como se não fosse nada, né? Como se fosse um campo de força dele.
e começa a estourar o Okarun, começa a bater nele com muita força, com muita vontade, e falando que ele vai ser o primeiro a morrer, mas que logo em seguida ele vai fazer o mesmo com a Momo. Cara, e nesse momento o Okarun simplesmente coloca a mão na boca dele, ele para de bater no Okarun, e o Okarun fala: você cometeu 3 erros. O primeiro é ameaçar a Momo. O Jiji nunca ameaçaria a Momo, e isso o cara parado, né, o Jiji parado, o Jiji possuído no caso. Ele fala que a segunda coisa é desrespeitar o corpo do amigo dele, então ele tem que devolver o corpo do Jiji, né? Tem que sair ali do corpo do Jiji. E terceiro, ele começa a usar o poder supremo da Vovó Turbo. Cara, ele começa a ficar muito rápido e começa a bater com tudo no Jiji. Cara, eu fiquei com dó desse yokai, porque eu acho que ele nunca apanhou assim na vida. O Okarun, ele começou a desferir porrada, né, soco, numa velocidade que ele contava até 20, assim, em 3 segundos, e repetia, e porrada na cara, e porrada, o Jiji foi simplesmente desmaiando. A quantidade de porrada era tão grande que foi começando a quebrar aí a casa, né, aquela maldição, aquela barreira por dentro. Ele faz isso até quebrar ela completamente. Aí o Jiji fica todo estourado e desmaiado no canto, e o Okarun acaba simplesmente deitando de tão cansado que ele tá. Mas mesmo assim, ele levanta, ele começa a puxar o Jiji, que é muito pesado, né? E ele escuta uma voz, ele escuta ali a Vovó Turbo, a gatinha no caso, né? Que a Vovó Turbo possuiu, tá presa naquele muco que aquela criatura, né? Que aquela minhoca deixou. Ele vai lá para ajudar ela e ele acaba simplesmente preso junto com a gatinha. Então o que ele fez foi piorar a situação. Enquanto isso a gente vê lá de fora a casa pegando fogo, os policiais, os bombeiros, todos em volta, né? E o policial fala pra Momo: olha, foi você que colocou fogo na casa? Ela foi, mas... E ela começa a tentar explicar, e eles falam pra ela que ela tem que ir pra delegacia, porque assim, o que ela fez foi um crime, né? E ela fala pros bombeiros: taca água aí, não sei o que, não importa que a casa... De repente a minhoca vai e sai de dentro da terra, e as pessoas ali perto, eu acho que não conseguem enxergar a minhoca, acham que é um terremoto. Todo mundo sai ali de perto, os policiais também deixam a Momo fica olhando, a minhoca começa a secar com ali o sol batendo nela. Aí a gente vê o flashback, né, do Jiji pequenininho conversando com a Momo pequenininha. E ele explica pra ela, né, que quando acontece chuva, o solo fica encharcado e as minhocas não conseguem respirar debaixo da terra. Então elas têm que subir para a superfície. E quando elas sobem para a superfície e a chuva cessa, o sol acaba queimando aí as minhocas. Foi isso que ela tentou fazer. Ela atraiu a minhoca para fora da terra, encharcando o solo com a água dos bombeiros, tentando apagar ali um incêndio. A minhoca foi seca pelo sol e morreu. Mas antes de morrer, a minhoca ainda regurgita todos aqueles idiotas, né, dos primeiros capítulos. Aquelas véia, a família da véia, aqueles véi tarado. E assim, eles começam a culpar a Momo por tudo aquilo que tá acontecendo. E a hora que o capítulo vai acabar, o vulcão entra em erupção e a gente vê uma nuvem ali suspeita. O capítulo acaba desse jeito. E, cara, assim, não sei o que esperar do próximo capítulo. Como eu disse pra vocês, eu não li o mangá, então eu não sei. Talvez o Jiji acorde e volte a encher o saco do Okarun, ou talvez ele já acorde sem o espírito possuído. Não sei como é que eles vão fazer pra sair ali de baixo. E esse vulcão explodindo, será que tem alguma coisa a mais do que simplesmente um evento natural? Com certeza sim. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do capítulo, do episódio no caso? Deixe aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.